Olá, um bom dia para você. Nem todo mundo pode pagar as mensalidades dos planos de saúde, mas quem possui deve seguir os prazos de carência para começar a usar os benefícios. Esse tempo de espera pode ser reduzido. Projeto com esse objetivo está na pauta da reunião de hoje da Comissão de Assuntos Sociais, marcada para as 9 da manhã. O projeto da senadora Rose de Freitas altera a lei dos planos de saúde, modificando o tempo de carência para a utilização dos serviços. Atualmente, o beneficiário precisa cumprir o prazo de 180 dias nos casos de internação hospitalar e 24 horas nas situações de urgência e emergência. O relator aprovou as mudanças de 120 dias para as internações e sem prazo de carência nas emergências. É injustificável que não seja coberto pelo plano um agravo que surja em 24 horas, nas primeiras 24 horas do contrato, e demande pronta intervenção da equipe de saúde. Retirar esse direito do usuário consumidor seria colocar em risco a vida ou incolumidade física. O Senado também ganhará mais 3 subcomissões temáticas: de doenças raras, de proteção e defesa da pessoa idosa e a da pessoa com deficiência. Estão incluídas aí pessoas com deficiência visual, cegos, visão subnormal, surdez, autismo, dentro do que se denomina dentro do espectro autista, deficiência intelectual, múltipla. E são desafios gigantescos, tanto para a família como para a sociedade. É triste nós sabermos que no Brasil nós temos pessoas com deficiência, mas que nem em seus próprios locais públicos têm acessibilidade. É triste você ver que em próprias instituições como Ministério Público, Poder Judiciário, digo mais, aqui no Senado Federal, nós temos a senadora Mara Gabrilli, e que teve até dificuldade de entrar. Então, eu acho que esse dever de casa, ele passa inicialmente pelo poder público, que é o principal violador desses direitos. As vítimas da tragédia de Brumadinho poderão ter um auxílio financeiro do governo federal. É o que está previsto na medida provisória 875. A comissão mista que analisa a MP pode votar o relatório hoje às 9 da manhã. A medida provisória prevê auxílio financeiro de R$ 600, em parcela única, para cerca de 2.280 famílias, totalizando R$ 1.368.000. Para receber o benefício, as famílias devem participar do programa Bolsa Família, do benefício de prestação continuada ou do renda mensal vitalícia. O valor poderá ser sacado em até 180 dias após a data de disponibilização do crédito. O relator dessa medida provisória é o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que tem parecer favorável ao auxílio financeiro. O estagiário René Benter trabalhou sob a supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. Agora a gente confere o que está programado nas outras comissões que se reúnem nesta manhã. Às 9 horas, na Comissão de Ciência e Tecnologia, reunião lá para projetos que autorizam serviços de radiodifusão comunitária. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o destaque é para o projeto que exige adequação ambiental para as casas populares. E também vai ser instalada a subcomissão temporária Usina de Belo Monte. Às 10 horas, na Comissão de Constituição e Justiça, pode ser votado o projeto que destina valores apreendidos do tráfico de drogas para a recuperação de dependentes químicos. E às 11 horas, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, os senadores podem analisar o projeto que isenta do imposto sobre produtos industrializados, insumos e equipamentos utilizados na produção de leite. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma audiência pública na Comissão Mista de Orçamento para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. O ministro apresentou a situação fiscal do país e disse que o Brasil é prisioneiro do baixo crescimento. Antes da apresentação detalhada dos números, o ministro Paulo Guedes falou do recente pedido de autorização ao Congresso de um crédito suplementar de quase 250 bilhões de reais, apelidado de regra de ouro. Nesse pedido de 248 bilhões, 200 bilhões é a Previdência, o INSS. 30 bilhões é o BPC. 6 bilhões, Bolsa Família.
e quase 10 bilhões o Plano Safra. Então, são despesas correntes que o esgotamento fiscal não permite que sejam atendidas com receitas correntes. Então, isso mostra o drama fiscal brasileiro, o tamanho do buraco brasileiro. E nós estamos aqui exatamente com o projeto de lei nacional 4, PLN 4, exatamente pedindo um crédito suplementar para não quebrar a regra de ouro. A regra de ouro é a regra que diz, olha, você só pode se endividar se você estiver investindo. Você não pode se endividar, não faz sentido você ficar se endividando para pagar a despesa corrente. Em seguida, o ministro explicou a expectativa de meta fiscal, com base no baixo crescimento econômico do Brasil nos últimos anos e no processo de endividamento do país. Nós somos prisioneiros de uma armadilha do baixo crescimento. O Brasil está prisioneiro disso. Não é coisa de hoje. De 2010 a 2018, o Brasil cresceu 0,6% ao ano. Não chega nem a 1% ao ano. Nós tivemos um período tão longo, foram 6 anos já, de desequilíbrio fiscal, e essa situação de desequilíbrio fiscal criou um déficit primário, e mesmo nós usando o teto de gastos agora nos próximos 3 anos, já está contratado esse déficit primário, e nós estamos, então, à beira de violar a regra de ouro. E demonstrou confiança no Congresso. Eu confio no Congresso. Eu acredito nas lideranças políticas. Aqui estão os representantes do povo, muito acima de quaisquer partidos, muito acima de quaisquer posições ideológicas. A verdade é que o Congresso tem a chave do futuro nas mãos. Alguns dos questionamentos dos parlamentares ao ministro Paulo Guedes foram sobre a valorização real do salário mínimo, cortes na educação e desigualdades quanto deduções no imposto de renda. Eu aprendi que para equilibrar as contas não basta só cortar despesas, como infelizmente está sendo feito com a educação, como infelizmente sangra o reajuste do salário mínimo, que era uma prática exitosa, de sucesso. Partindo da premissa que o governo acredita na aprovação da reforma da Previdência e em outras medidas de fôlego, como privatizações e concessões, queria saber se não haveria espaço fiscal para dar aumento real ao salário mínimo. Nós temos a possibilidade, até 31 de dezembro, de criar uma nova trajetória de salários mínimos. Então, achamos prudente observar. Se as reformas fiscais, foi até a sua segunda observação, se as reformas criam algum espaço fiscal, naturalmente isso pode ser usado lá na frente. Se não fazemos as reformas, estamos ilhados, estamos cercados, todos nós, tanto estados, municípios quanto a União, e naturalmente esse período de austeridade é mais longo, continua mais longo. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que legitima a Ordem dos Advogados do Brasil para propor ação civil pública. Hoje isso é permitido ao Ministério Público, União, estados e municípios, autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista. Já havia até esse entendimento pelos tribunais, mas agora na lei, de modo expresso e objetivo, esse direito fica garantido. É evidente que a população fica também protegida pela ação da ordem em prol da sociedade como um todo. A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que altera a Política Nacional de Segurança de Barragens. A proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Meio Ambiente e é uma resposta do Congresso aos acidentes com barragens registrados nos últimos anos no Brasil. Os impactos provocados pelo rompimento de uma barragem de rejeitos da mineradora Vale, no município de Brumadinho, Minas Gerais, em 25 de janeiro desse ano, comoveram todo o país. Além dos terríveis danos ambientais, mais de 230 mortos já foram contabilizados e as buscas por novas vítimas continuam. A mudança aprovada visa impedir que aconteçam novos acidentes como esse. Pelo projeto, a Política Nacional de Segurança de Barragens passa a prever também a redução e o reaproveitamento dos rejeitos armazenados, sejam eles provenientes de atividades minerais ou industriais. 4 grandes barragens de rejeitos que seriam construídas nos próximos anos tiveram as licenças ambientais retiradas em pedido por parte das empresas que não mais utilizarão esse sistema para a extração do minério. Todas elas
passarão a trabalhar com a deposição a seco, que é exatamente o que nós estamos defendendo aqui. Nós vivemos também em Santa Catarina, durante um largo período, a questão da deposição dos rejeitos de carvão. E isso até hoje aflige o nosso meio ambiente, principalmente no sul do estado. Mas técnicas mais recentes conseguiram suavizar ou reduzir os riscos na extração, na deposição e no processamento. Também foram aprovados pela Comissão de Infraestrutura a análise anual de metas e resultados do plano de negócios da Petrobras Biocombustível e a realização de uma audiência pública para instruir projeto que dispõe sobre a exploração indireta pela União do transporte ferroviário em infraestruturas de propriedade privada. A nossa ferrovia, lá do meu Tocantins, o preço dela por quilômetro rodado vai custar 90% do preço do frete. E o que nós queríamos era 1/3 do preço. Nós já tivemos uma primeira audiência e nessa primeira audiência, a senadora Kátia teve justamente um diretor, não o presidente da ANTT, mas uma pessoa até que falou bem e colocou os seus pontos do ponto de vista do governo e do ponto de vista de órgão regulador. E da parte do governo, o Ministério de Infraestrutura, o Ministério da Economia mandaram representantes e agora justamente esse pedido, presidente, é uma segunda audiência que complementa a primeira, onde teremos justamente alguns dos especialistas colocados pela senadora Kátia, inclusive o Guilherme Quintela, da Estação da Luz Participações, da EDPL, a ProSoja está colocada nessa segunda audiência, a Confederação da Agricultura e Pecuária, CNA, e o especialista Maurício Vanderlei, que, como disse, tem um trabalho realizado a isso. E a CPI de Brumadinho vai fazer acariações entre funcionários da Vale, empresa responsável pela barragem que rompeu em janeiro deste ano, na região do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Os senadores ouviram nesta terça-feira funcionários afastados da empresa. A decisão dos senadores foi tomada após a oitiva de 2 funcionários da Vale do Rio Doce. Segundo o relator da CPI, senador Carlos Viana, Marilene Araújo e Silmar Magalhães negam ter responsabilidade na tragédia e também não apontam os possíveis responsáveis. Todos são inocentes. Culpado deve ser o pessoal que pegou com a mão um edifício de um restaurante, tirou ele de um patamar de segurança, colocou no Vale da Morte, e as pessoas morreram, e todo o procedimento técnico até então não conduziram a responsabilidade de ninguém. Nós estamos num setor que gera empregos, estamos num setor que gera riqueza, mas ela matou 300 pessoas. Marilene Araújo foi citada em processos que investigam a tragédia de Brumadinho. Ela foi descrita como uma das responsáveis pelos laudos de estabilidade da barragem junto à empresa Tuvisud. Também é citada em e-mails trocados entre diretores da Vale que apontam a situação de risco da barragem. Marilene teve, inclusive, a prisão preventiva decretada por um juiz da comarca de Brumadinho, mas foi liberada posteriormente. Todas essas análises não mostraram nenhum risco iminente para as estruturas. Haviam avaliações feitas para a estrutura naquele momento que mostrava que ela estava em condição drenada, com um fator de segurança de 1,6, e haviam simulações para condições não drenadas. Além disso, as análises de risco não apontavam nenhum risco iminente. Sinto uma profunda tristeza pela ruptura da barragem, por todas as suas consequências. Óbvio, mas né, que a eu tenho sente, né? plena consciência, consciência tranquila de que tudo que cabia ao meu trabalho, que era da minha responsabilidade, que estava dentro do meu escopo de trabalho, eu fiz com muita seriedade, muita responsabilidade, com muita ética. O ex-diretor de operações da Vale, Silmar Magalhães, nega ter feito vista grossa na renovação de contrato de um dos engenheiros responsáveis pelo desastre da barragem de Mariana, que veio a se repetir em Brumadinho. A investigação do acidente está em curso. Seria leviano de apontar responsáveis enquanto não tivesse causa do acidente. Essa resposta pronta. Eu tenho total confiança no trabalho do Rodrigo Melo. A gente não poderia convocar aqui uma acariação, mesmo que eles não quisessem falar por habeas corpus, a gente iria falar por eles, perguntar o que o Brasil... Então nós vamos entrar com um pedido de acariação. O impacto da reforma da Previdência para as mulheres. Esse foi o tema da audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos nesta terça-feira.
A reunião faz parte de um ciclo de debates da CDH. Os pontos de destaque da audiência foram a desconsideração do trabalho da dupla jornada, aumento da idade mínima de aposentadoria e do tempo de contribuição para receber o benefício integral, a redução do valor do benefício de prestação continuada, BPC, e das pensões por morte e invalidez. Representantes da sociedade civil, ONGs, parlamento e governo discutiram o impacto das mudanças. As mulheres são a principal população que vive com as menores rendas no país, então, mesmo aquela mulher que não está no mercado de trabalho formal e que na sua quando idosa tem o direito a um benefício de aposentadoria de um salário mínimo, hoje vai ter esse benefício reduzido a R$ 400, que significa muito menos, né, do que o mínimo para ter uma sobrevida, para sobreviver, não é nem para viver com dignidade. A desconsideração da divisão sexual do trabalho também foi questionada. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2014 aponta que mais de 90% das mulheres brasileiras realizam afazeres domésticos. Entre os homens, o percentual cai para pouco mais de 51%. A média semanal de trabalho é de mais de 21 horas para elas. Para eles, o número semanal cai para 10 horas. Outro item que foi motivo de discussão foram as mudanças referentes à aposentadoria rural das mulheres. Atualmente, elas se aposentam com 55 anos. Com a reforma, a idade sobe para 60. A mulher rural, ela tem que se aposentar com a mesma idade que o homem na área rural. Sabendo que na área rural é muito mais pesado, é 60 e 60. Por que uma professora, todo mundo sabe o desgaste, e ninguém tem dúvida sobre a dupla jornada. Ninguém tem dúvida aqui, né? Todos nós sabemos como é que é. Nós sabemos. A gente vai trabalhar, a mulher também vai, mas quem é que de noite cuida de todo o aparato da casa? Leia-se filhos. Eu tenho, por exemplo, 5. O representante da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres mostrou os impactos do atual sistema na economia e explicou os pontos que justificam a necessidade da reforma. O fato é o seguinte, nós temos um gasto crescente com Previdência, né? Os dados desse ano já falam de 903 bilhões para Previdência e Assistência, enquanto a gente está gastando 132 bilhões neste ano com saúde. E a gente pensa, né, que no modelo atual, da forma como a Previdência está, nós gastamos um pouco mais de 6 vezes com Previdência do que a gente gasta com saúde, 8 vezes mais com Previdência do que a gente gasta com educação, 11 vezes mais com segurança do que a gente gasta com educação. Que precisa ter reforma? Precisa. De fato, está sendo tirado dinheiro de muito canto para colocar hoje, para suprir não sei se é déficit, se é rombo, se é problema que alguém causou no passado, que agora as pessoas estão tendo que pagar por isso, todos os contribuintes dos impostos. Precisa ser tomada uma providência. Eu já disse uma vez e repito, Paulo Paim, possa ser que o remédio seja amargo, possa ser que seja duro o que vai acontecer, mas é para corrigir algo que não foi feito. O senador Irajá apresentou o projeto que simplifica o georreferenciamento rural quando ainda era deputado federal. A proposta, aprovada pelo plenário do Senado no início de maio, pode facilitar o processo de regularização fundiária de milhões de proprietários rurais. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Olá! O Senado aprovou o projeto que simplifica o georreferenciamento de propriedades rurais. Quem vai explicar para a gente o que é, para que serve, qual é a importância do georreferenciamento rural é o senador Irajá, do PSD do Tocantins, autor do projeto quando ainda era deputado federal. Seja bem-vindo, senador. Obrigado pelo convite. O que é georreferenciamento? Bom, o georreferenciamento é uma exigência feita a todos os produtores rurais do Brasil, sejam pequenos, médios e também os grandes, para que pudessem conferir as medidas das propriedades rurais. Por que foi exigido isso? Antigamente, as medidas eram medidas imprecisas. Você tinha as azimutes, que eram medidas seculares, que dizia que a propriedade, a divisa dela, era do leito do rio ao topo de uma montanha. Então, eram referenciais que, logicamente, não garantiam precisão no tamanho das fazendas, das chácaras, dos sítios, e, portanto, a diferença ficava enorme do tamanho real. Então, o GEO, que é uma tecnologia nova que tem uma precisão de 1 a 2 centímetros de margem de erro apenas, garante segurança jurídica, porque diz exatamente o tamanho que é cada fazenda. É igual você comprar um lote que na escritura diz que tem 360 metros quadrados, aí você vai lá medir, o lote tem 500 ou tem 200.
Então, estava dando essas diferenças nas propriedades rurais. E o GEL garante isso, com exatidão, qual é o tamanho da propriedade. Se ela tem 500 hectares, se ela tem 1.000, se é 1.111. E, por isso, foi uma medida importante que o governo exigiu de todos os produtores. A partir de quando? Foi 2001? Iniciou 2001 para grandes propriedades, aí foi diminuindo o prazo e exigindo também para as médias e pequenas. O fato é que hoje todas as propriedades do Brasil precisam estar com o seu georreferenciamento certificado. Mas milhões de propriedades não estão. Nós temos 5 milhões de propriedades em todo o Brasil. Uma grande parte dessas propriedades já estão certificadas, outras estão em processo de certificação, porque além de dar garantia jurídica, segurança jurídica, ela permite também que você possa vender a propriedade, possa transferir no cartório, possa tirar um financiamento. Então, cada vez mais o cerco fecha e você precisa ter o seu georreferenciamento. O georreferenciamento, ele é obrigatório para a regularização fundiária? Ele é obrigatório. Você não consegue ser dono da terra se você não tiver o georreferenciamento dela? Para quem já é dono, isso não muda, mas para você poder transferir ela, vender, ou num formal de partilha, ou no inventário em caso de morte, ou para tirar um financiamento bancário, ele é exigido. E o que o projeto trouxe de novo? Bom, como que simplificou o processo? O procedimento do GEL, ele traz absoluta transparência e segurança jurídica, porque são várias etapas que formam o georreferenciamento. Primeiro, você tem que ter um profissional habilitado para fazer o GEL, que é um agrimensor, tem um RT, que assina a responsabilidade técnica daquele projeto que está sendo apresentado. Você tem o próprio GEL, que é uma tecnologia de alta precisão que garante que as divisas sejam respeitadas e, portanto, você tem o tamanho... Trabalha com GPS, por Trabalha exemplo, com hoje. GPS. Essa é uma segunda etapa importante do processo. Terceiro, você tem que ir lá e colocar os marcos nas divisas da propriedade. Marco, para quem não conhece, é como se fosse um muro que você constrói na divisa do lote na zona urbana. Você não tem o seu lote, do João e da Maria, você não vai lá e constrói um muro para mostrar onde que fica a divisa dos dois lotes? Então, o muro, no caso da propriedade rural, é o marco, que é um objeto de concreto que é colocado nas divisas da propriedade para definir fisicamente aonde ficam essas divisas. Então, se você for colocar o marco no lugar errado, ou para dentro do vizinho, ou para dentro da sua propriedade, gera já o conflito. Então, o GEL não acontece. Então, é um outro dispositivo de segurança esse marco. Então, a gente tem o GEL, que é uma tecnologia de alta precisão, tem o profissional habilitado, que assina a responsabilidade técnica, você tem o marco, que define as divisas fisicamente, que é o muro das propriedades rurais, e você tem o INCRA, que é o órgão responsável por conferir tudo isso que foi feito e validar. Não, esse GEL está de acordo com a legislação, pode ser certificado. Aí, depois disso, é que o produtor vai até o cartório, leva o GEL e a verba na sua matrícula, para ter fé pública, para que as pessoas tomem conhecimento que o GEL existe. E é justamente nesse momento em que os cartórios do Brasil inteiro exigem que esse cidadão ainda tenha que ir atrás dos vizinhos para pegar um papel, um documento, uma declaração dizendo que ele respeitou as divisas. E, claro que isso não é razoável, não é necessário, porque às vezes você não encontra o vizinho mudou de estado, ou ele mora em outro país, ou você tem um problema com o vizinho não quer assinar a carta, você fica refém dessa situação, ou seja, você fica inviabilizado. Né? Eu só queria citar o senador Anastasia, relator, que na Comissão de Constituição e Justiça, ele disse que, feita a lei e determinado registro técnico através do georreferenciamento, os cartórios, por livre e espontânea vontade, fizeram vista grossa à norma constitucional que determina que ninguém é obrigado a nada, senão em virtude da lei, e resolveram criar uma regra adicional. Que complicou a vida de milhares de pessoas. O senador Anastasia, eu quero agradecer ele pelo empenho na aprovação desse projeto. Na CCJ ele foi o relator e deu muita credibilidade para que o projeto pudesse chegar aqui ao plenário. Ele colocou um ponto importante. O INCRA, antigamente, exigia essas cartas de confrontação dos vizinhos e passou a não exigir mais. Então, por que os cartórios continuaram exigindo? Aí foi uma interpretação que os cartórios fizeram da lei. E eles estavam baseados nisso para continuar exigindo essa declaração desnecessária. Então, a crítica construtiva que o senador Anastasia faz é nesse aspecto. Se o INCRA, que é o órgão que
confere o GEL, que certifica a propriedade, não está exigindo, por que o cartório vai exigir isso? Senador, a tecnologia melhorou muito, facilitou muito a realização, imagina, do georreferenciamento, né? O que a gente pode imaginar para o futuro nesse setor? Olha, o céu é o limite, né? Você tem a tecnologia cada vez mais presente na vida do campo, do produtor e do trabalhador rural, seja para resolver questões fundiárias como essa, né, que garanta a segurança jurídica, seja para trazer novas técnicas de produção, seja para fazer até auditagem. Hoje você faz uma propriedade com os drones, né, que podem... O INCRA já está usando drones, né? Para fazer, inclusive georreferenciamento hoje é possível fazer por drone. Então, assim, a cada dia que passa, a tecnologia está mais presente na vida do campo e a serviço do produtor rural. E é super importante. Essa questão do geo é um grande exemplo disso. Dá para a gente imaginar, por exemplo, o mapa do Brasil com essas medidas todas desenhadas e todas as nossas propriedades? Não só os mapas, mas as benfeitorias. Hoje, com as imagens de satélite que nós temos de alta precisão, você consegue enxergar o mataburro que tem na fazenda, a cerca, né? O gado, você consegue, é capaz de, inclusive, conferir a quantidade de gado que tem em cada propriedade rural, dada a essa qualidade das imagens que estão disponíveis. Então, a tecnologia é um campo enorme, vasto e que ajuda e auxilia muito a produção brasileira. Senador, só mais uma questão. O senhor apresentou esse projeto quando deputado federal, anos atrás, e é o primeiro projeto do senhor que está indo à sanção presidencial. É verdade. Foi um momento muito especial para mim. Fiquei muito honrado. Depois de 5 anos que esse projeto tramita na Câmara e chegou agora ao Senado, a gente concluiu a fase de aprovações no Congresso. Agora ele vai ser encaminhado para que o presidente possa... Foi aprovado por unanimidade, E né? foi aprovado por unanimidade, que para mim foi uma grande surpresa e eu fiquei muito feliz com isso, muito honrado. Depois de 8 anos, como você disse bem, que eu estou lá na Câmara dos Deputados, agora aqui no Senado, eu tive essa alegria de poder ter um projeto de minha autoria com a fase de tramitação conclusa e agora só aguardando o presidente da República poder sancionar. E é claro que a alegria não é minha, pessoal, apenas. Claro que, como autor, eu fiquei muito feliz, mas é a expectativa de 15 milhões de produtores rurais de todo o Brasil que aguardavam por isso ansiosamente. Senador, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. A gente conversou com o senador Irajá. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.